Sou psicóloga clínica desde 1987. É impossível computar quantas pessoas já atendi, quantos casamentos foram restaurados, quantos viciados ficaram limpos, quantos nunca mais tentaram suicídio, quantos se converteram ao Evangelho. Ao longo desses anos, como terapeuta, uma certeza se instaurou: por melhor que seja a técnica ou a metodologia psicológica, quando o paciente não quer mudança, nada acontece. E o mesmo acontece com a vida cristã. Precisamos querer e aplicar na nossa vida a ajuda e o poder que recebemos em Deus para mudar nossa personalidade. Por mais que tentamos, não temos forças suficientes para controlar, limpar e harmonizar nossa personalidade. Afinal, nem mesmo nos conhecemos completamente. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é incorrigível. Quem o conhecerá? O que confia no seu próprio coração é insensato. Controlar e transformar nossa personalidade é uma função do Espírito Santo, efetuada com a nossa permissão. Essa transformação implica muito mais do que levantar a mão, cantar no coral, trabalhar na obra, ser obreiro ou ser esposa do pastor. O controle é interno, intenso e divino. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Distúrbios da personalidade. Pais, escola, faculdade, amigos e até nossos cônjuges modificam traços de nossa personalidade. Além disso, a mídia e os conceitos globalizados do mundo atual têm deformado os indivíduos da nossa sociedade, apregoando ideologias que distorcem importantes valores bíblicos, familiares e morais. Cada vez mais assistimos assustados distúrbios sérios na construção da personalidade de pessoas próximas a nós. Muitas apresentam desvios de conduta extremos e significativos, desrespeitando direitos e sentimentos alheios, destoando do que seria aceitável em nossa cultura e sociedade. Há um grande número de pessoas adoecidas que percebem, pensam, sentem e, particularmente, se relacionam com os outros de forma desumana, provocando rupturas na construção do afeto em relacionamentos e ferindo as pessoas que as amam. Muitos são os que assumem atitudes e condutas desarmônicas, afetando negativamente seus envolvimentos afetivos, profissionais e sociais. Apresentam um padrão anormal de comportamento invasivo e inadaptado para uma ampla sociedade de situações sociais, influenciando o cotidiano e o humor dos outros ao seu redor. Muitas dessas pessoas podem ser apontadas erroneamente como doentes mentais, quando na verdade não são. Algumas sentem prazer em denegrir e machucar os outros à sua volta, desenvolvendo comportamentos errôneos e intencionais que podem permanecer por anos. Infelizmente, mesmo depois de se declararem convertidos, quando então se esperam novas atitudes e valores a partir do novo nascimento, muitas dessas pessoas permanecem se comportando fora dos padrões bíblicos esperados, adoecendo e machucando quem convive com elas. Vamos passar a citar alguns tipos de personalidade conhecidas que devem ser percebidas e tratadas. Personalidade paranoia. A pessoa apresenta uma desconfiança extrema, traduzida por ciúmes e suspeitas recorrentes sem justificativa. Tem a tendência de guardar rancores persistentemente, recusa-se a perdoar insultos, injúrias ou desfeitas, distorce experiências alheias por interpretar erroneamente as ações neutras ou amistosas de outros como hostis ou desdenhosas. Apresenta uma autovalorização excessiva, colocando-se sempre como referência para atitudes de outros. Personalidade esquizoide. A pessoa apresenta uma capacidade limitada para expressar sentimentos calorosos, ternos ou elogiosos para com os outros. Apresenta indiferença a elogios ou críticas, criando distanciamento nas relações conjugal e parental. Tem preferência por atividades solitárias, ocasionando falta de amigos ou de um relacionamento conjugal confidente. Mostra baixo interesse em se relacionar sexualmente quando casado.
Personalidade antissocial. A pessoa mostra indiferença pelos sentimentos alheios, causando mágoas e solidão aos que o cercam. Tem uma atitude persistente de irresponsabilidade e desrespeito por normas, regras e obrigações conjugais e sociais. Apresenta baixa tolerância à frustração e um baixo limiar para descarrega de agressão, incluindo violência. Mostra irritabilidade persistente, sem análise do efeito de seus atos e palavras. Procura sempre culpar os outros, oferecer racionalização palpável para seu comportamento inadequado. Personalidade impulsiva. A pessoa apresenta instabilidade emocional e falta de controle e impulsos, gerando agressividade que muitas vezes é seguida por crises de autopunição. Tem baixa capacidade de planejar situações, ocasionando acessos de raiva intensa com uso frequente de violência verbal. Tem comportamento ameaçador, particularmente em resposta à crítica dos outros. Personalidade histriônica. A pessoa usa a autodramatização, teatralidade, manha e expressão exagerada de emoções, tornando-se imprópria. É facilmente influenciada por outros ou por circunstâncias. Possui afetividade superficial e labial inconstante, causando insegurança por sua busca contínua de excitação. Apresenta preocupação excessiva quanto à sua atratividade física e capacidade de sedução, ocasionando ciúmes legítimos ao cônjuge. Personalidade anancástica. A pessoa tem muita preocupação com detalhes, regras, listas, ordem, organização ou esquema. Apresenta perfeccionismo, escrupulosidade e preocupação indevida com detalhes. Mostra constante insistência para que os outros se submetam exatamente à sua maneira de fazer as coisas ou relutância em permitir que os outros façam as coisas. Personalidade ansiosa. A pessoa apresenta sentimentos persistentes de receio, tensão e apreensão. Tem a crença de ser socialmente inepta, pessoalmente desinteressante ou inferior aos outros. Denota preocupação excessiva em ser criticada ou rejeitada em situações sociais, levando a família a evitar atividades sociais e ocupacionais. Personalidade tipo dependente. A pessoa tem relutância em expressar seus desejos, exigir seus direitos ou fazer exigências, ainda que razoáveis, às pessoas das quais depende. Mostra encorajamento ou permissão para que os outros tomem decisões importantes sobre a sua vida. Possui capacidade limitada de tomar decisões cotidianas sem excesso de conselhos, muitas vezes de pessoas fora do convívio familiar. Apresenta medo constante de ser abandonado pelo outro. Sei que você identificou algumas pessoas do seu convívio a partir da leitura dos tipos de personalidade listados. E isso é uma mostra de que são muitas as pessoas adoecidas que chegam às igrejas. Estas aceitam Jesus e, mesmo que não possam fazer uma terapia psicológica ou gabinete pastoral regularmente, precisam ser bem ensinadas e tratadas pela ação do Espírito Santo em suas vidas. Ao longo da minha vida profissional, convivi com o meio universitário e acadêmico, atendo em meus consultórios já há mais de 30 anos e aprendi, ao longo desse tempo, a conhecer pessoas, interpretar suas atitudes e a não me decepcionar por projetar grandes expectativas nos outros. Contudo, sempre esperei integridade e sobriedade de pessoas evangélicas, pois o evangélico nos direciona para a regeneração e santificação, e muitas foram as minhas decepções. É triste assistir membros da igreja que ainda evidenciam o velho homem, promovem calúnias e divisões, ou que apresentam rubro patológico, arrancam cabelos ou executam a automutilação. Pastores e líderes precisam estar atentos, ora tratando comportamentos à luz da Bíblia, ora encaminhando seus membros para profissionais de saúde. São muitos os que necessitam de atenção especial e que se mostram adoecidos e pedindo socorro. Este capítulo descreve situações comuns, mas extremas. A grande maioria das pessoas chega ao Evangelho com a personalidade adoecida e sofrida, mas com toda a capacidade mental e psíquica para experimentar, de forma voluntária e permissiva, a atuação do Espírito Santo em suas vidas.
O Espírito Santo está ao alcance de todos nós que recebemos Jesus Cristo como Salvador. O que precisamos é permitir que Ele transforme nossa personalidade enquanto tomamos decisões diárias para viver no Espírito. A tomada de decisões. Nossas decisões não são realizadas a partir do nada, como se fossem isentas de valores e conceitos previamente internalizados. Na verdade, nossas decisões são dirigidas pelo nosso mundo interior e construídas a partir de bases estruturais muito complexas. Nosso cérebro registra fatos, imagens, pensamentos, sentimentos, ações e atitudes anteriores. Quando assistimos a um filme sobre violência, por exemplo, o cérebro registra a imagem, não a apaga, e muitas vezes essa imagem pode aparecer em um sonho ou pesadelo, como se nós fôssemos os protagonistas da história. Se você imaginou uma experiência amorosa, ou se de fato viveu essa experiência, o cérebro a registra, sem necessariamente separar a verdade do imaginário. Tal como o mentiroso que, com o tempo, passa a acreditar em suas histórias mentirosas. Esse é o motivo de ser tão importante selecionarmos o que vemos, pensamos ou assistimos. Ficção ou realidade estarão em nossa memória como fatos vivenciados, facilmente acessados pelas novas experiências de vida. Nossa cognição pode acessar esses dados, mesmo ficcionais, e a partir deles elaborar e reconstruir conceitos e efeitos, muitas vezes causando deformações, como é o caso da pessoa magérrima, mas que sofre de disformia, pois se olha no espelho e se sente gorda, a ponto de rejeitar alimentos e morrer de inanição. No mundo de conceitos prontos em que vivemos, tais como é melhor levar vantagem sobre o outro, ou dinheiro traz felicidade e poder. Selecionarmos conversas, leituras, discussões é muito importante para não absorvermos valores antibíblicos. Enquanto a mente elabora, pondera, analisa e compreende, nosso corpo externaliza, a partir dos sentimentos e dos comportamentos, o que se passa no nosso interior. Pessoas tristes andam mais encurvadas, pessoas ansiosas executam movimentos repetitivos, pessoas deprimidas perdem o brilho no olhar, pessoas motivadas se posicionam de forma ereta e positiva. Nossa consciência sabe o que sentimos, o que queremos ou acreditamos. Podemos enganar outros, simulando falas e olhares, mas não podemos nos enganar intimamente, muito menos a Deus, que não só sabe o que pensamos, sentimos ou fazemos, mas conhece as intenções do nosso pensar, fazer ou sentir. Quando decidimos por algo, portanto, existe uma série de fatores internos que nos levam à escolha de determinada decisão. E é o resultado e as consequências de nossas ações, muitas vezes, que nos permitem fazer o caminho inverso, analisando os fatores internos a partir dos externos. Se decidimos erroneamente, quais foram os valores internalizados que se impuseram? O que estávamos pensando quando tomamos tal atitude? O que esperávamos colher a partir do que plantamos? E, de fato, o que temos plantado em nossas memórias vivenciadas? Nossa alma reflete toda essa rica e ágil gama de vivências e interações internas e externas, e ela precisa ser revisada sempre, reorganizada e reestruturada, de modo a sermos guiados pelo caminho certo. Deus tem prazer em nos ajudar a escolher por Ele. Portanto, decida subjugar sua personalidade à ação do Espírito Santo e permita que Deus sonde você e o guie por caminhos planos e eternos. Tome a decisão de ser o melhor de você.